Oi, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje a gente conversa sobre mais uma parte aqui do Conde de Monte Cristo. Inclusive, estou usando um microfone aqui, pessoal. Depois deixem aí nos comentários se vocês puderem, se tá bom o áudio, se ficou bom dessa forma, porque aqui no meu quarto, quando eu gravo os vídeos, tem muito barulho. A gente tem rua aqui para tudo quanto é lado. E eu notei que no último vídeo ficou um pouco estranho a parte do som em algumas partes. Então, eu tô tentando usar esse microfone agora para teste para ver se de repente fica um pouco melhor. Me avisem aí se ficou bom ou se ficou muito estranho, tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre mais uma parte aqui dos capítulos do Conde de Monte Cristo. Na última semana eu li dos capítulos 1 ao 10 e nesta semana, né, que passou, então eu li dos capítulos 11 ao 21, finalizando então a primeira parte, e aí é sobre eles que a gente vai conversar hoje. Bom, pois bem, na última conversa que nós tivemos, nós tínhamos então o senhor de Villefort visitando o rei Luís XVIII para comunicá-lo sobre a prisão deste homem, né, do Dantes, do Edmond Dantes, que havia sido ali interceptado, né, pelo Villefort, como sendo então uma espécie de conspirador aqui contra a monarquia, a favor do bonapartismo, né? E aí o que vai acontecer? Nesse meio tempo ali, nesta conversa com o rei Luís XVIII, a gente fica sabendo que Napoleão Bonaparte saiu da ilha de Elba e que ele está a caminho da França. Na verdade, essa informação ela vai chegar de uma forma um pouco atrasada aqui para o rei Luís XVIII, porque o Napoleão ele já se encontra na França. Então ele recebe essa informação um pouco atrasada, e aí a gente sente aqui que o clima fica um pouco pesado, porque o rei tem uma espécie de um responsável, aqui um ministro da polícia, que deveria ser a pessoa responsável por acompanhar todo esse processo, saber o que é que está acontecendo com Napoleão, de modo que uma situação como esta não ocorresse, mas aconteceu. Então a gente vai ver que gera uma certa animosidade aqui no ambiente, e aí o rei até vai dizer, né, que a polícia, né, eles tinham todas as informações, os recursos para que esse tipo de situação não acontecesse, ou para que eles soubessem das intenções de Napoleão de forma antecipada, de modo que ele não saísse da ilha de Elba, onde ele estava exilado, e chegasse à França. E até o rei vai dizer que, poxa, o Villefort, que estava lá em Marselha, já tinha informações que a guarda dele não tinha, sendo que eles tinham muito mais recursos, né, do que o próprio senhor de Villefort. Então vai ficar um clima meio pesado aqui para nós. Mas aí o Villefort vai meio que botar panos quentes, né, ele vai tentar meio que se aproximar um pouco desse ministro da polícia também, né, porque a gente precisa lembrar aqui que ele é uma pessoa que articula muito bem os seus planos, ele sabe muito bem como manipular aqui os cordões, digamos assim, né? Então, ele dá um jeito de acalmar os ânimos, digamos assim, né? Neste mesmo dia desta reunião ali, que nós temos o Villefort e o rei e mais essas outras pessoas, a gente fica sabendo então que existe um general que foi assassinado, e esse general, que é o general Quesnel, eu vou ler dessa forma como se escreve mesmo, esse general era um bonapartista e ele foi encontrado morto. E aí a gente fica sabendo que a pessoa que foi vista saindo da residência deste general tem uma descrição física que se assemelha muito à descrição do pai do Villefort. Lembrando aqui que esse senhor, né, o senhor de Noirtier, acho que é o nome do pai dele, ele é um bonapartista. E aí, quando o Villefort escuta essa descrição, ele já fica assim, né? Ele já entende que provavelmente esta pessoa que saiu ali da residência deste general era o pai dele. Então, o que vai acontecer? Eles terminam ali a conversa, o senhor de Villefort vai até o hotel onde ele estava hospedado, porque agora os planos dele, né, ele pretende então voltar a Marselha. E aí, o que vai acontecer? No hotel, enquanto ele está lá se organizando, enfim, o pai vai visitá-lo. E essa visita é uma visita um tanto quanto estranha. A gente percebe aqui que o Villefort ele não faz muita questão de ser visto como pai, ou de que as pessoas saibam que o pai dele estava com ele, porque eles pertencem a dois lados diferentes aqui, né? Então ele se sente meio assim, ele não gosta muito, né? A gente percebe que há um incômodo aqui na presença do pai. E aí ele vai conversando, né? Conversa vai, conversa vem com o pai. Ele vai dizer que a polícia está atrás dele de uma certa forma, né? E aí o pai vai então explicar a ele sobre essa situação do general. Então, esse general foi indicado
por esse grupo aí de pessoas, né, dos bonapartistas, foi indicado da Ilha de Elba, como sendo uma pessoa que talvez pudesse auxiliá-los aí nesse processo da saída do Napoleão da Ilha de Elba e tudo mais, e ele é convidado, esse general Quesnel, ele é convidado a participar de uma assembleia. E aí nesta assembleia, com esse grupo de bonapartistas, ele vai ficar sabendo de muitas informações que são muito importantes e que, se caso elas fossem vazadas, poderia ser um problema, né? E aí, depois que ele escuta todos os planos, tudo que esse grupo tinha em mente, o que, que vai acontecer? Ele vai dizer para as pessoas que estão ali presentes que ele é um realista. O que, que seria um realista? Realista seriam essas pessoas que passam, né, que eram bonapartistas e que passam para o lado da monarquia, de modo que elas se tornam ali simpatizantes da monarquia, né, aceitam esse período pós-napoleônico, digamos assim, né, e se tornam adeptos, né, deste novo regime, digamos assim. Então, ele até vai ser proposto a ele um juramento, né, como querendo dizer assim, tu vai ter que jurar aqui que essas informações que foram fornecidas, elas não serão espalhadas. E aí ele faz esse juramento meio que de má vontade, né? Fica claro ali para as pessoas que ele não tinha lá muita vontade de jurar nada e que talvez esse juramento nem tivesse peso nenhum e que ele talvez fosse passar essas informações adiante. E aí, né, para surpresa de zero pessoas, esse homem é encontrado morto, né? Muito bem, tirado o general da jogada. Agora o Villefort vai contar para o pai, então, qual foi a descrição que ele recebeu da pessoa que foi vista saindo ali da residência do general. E aí, né, a gente fica sabendo, então, que realmente era o pai do Villefort. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai se desfazer de todas as características, né, que tinham sido utilizadas ali para defini-lo. Então, ele tinha ali as suíças que ele vai cortar, as roupas, né, algumas coisas que ele estava utilizando, alguns adereços. Então, ele vai se livrar de tudo isso para ser uma espécie de nova pessoa, né, assumir uma nova identidade, de modo que aquelas características que tinham sido, né, consideradas inicialmente, agora não vão bater com a característica dele, né, com o que ele está vestindo agora, com o próprio, né, físico, as características físicas que ele tem. E nisso, então, a gente tem aqui essa conversa acontecendo entre pai e filho, e a gente vai ter, então, ali o retorno do Villefort, e nesse meio tempo, o que é que vai acontecer? A gente vai ter, então, o retorno de Napoleão. Então, Napoleão vai retornar aqui à cena, ele passa, né, a reinar novamente, digamos assim, e a gente vai ter o afastamento aqui do Luís XVIII. Nesse meio tempo, esse período, né, da saída do Napoleão, do retorno dele, ele vai ser conhecido como os 100 dias. Então, 100 dias é o período em que Napoleão retorna e permanece no poder. Por quê? Porque ele vai acabar caindo novamente e a gente vai ter aqui a Batalha de Waterloo, que vai ser a derrocada final, digamos, do Napoleão Bonaparte, né? Mas durante esse período de 100 dias, as pessoas que eram a favor de Napoleão, elas começam a ter esperanças novamente. E aí a gente vai ter, por exemplo, o senhor Morrel indo conversar com o senhor de Villefort, já que agora Napoleão está de volta, ele retomou o poder, ele acredita que não tem por que o Edmond Dantes permanecer na prisão. E aí então ele vai até o gabinete, né, do Villefort. A gente fica sabendo aqui também que o Villefort conseguiu a vaga de procurador do rei. Inicialmente ele era, né, o substituto aqui do procurador do rei, mas depois ele consegue então ser o procurador do rei de forma oficial. E enquanto a gente tem Napoleão Bonaparte no poder, a gente vê que Villefort cancela de forma temporária o casamento dele aqui, né? Porque a família da noiva é uma família monarquista, então não seria conveniente para ele estar envolvido com uma família monarquista. Então, digamos que por um certo período ele vai ficar não de uma certa forma a favor de Bonaparte, mas ele precisa estar preparado aqui, né, para o que acontecer. Então não é conveniente para ele estar conectado a uma família monarquista. Então, nesse meio tempo em que Napoleão está no poder, ele fica ali meio que em cima do muro, digamos assim, né? Então, ele não vai dar nenhum passo que possa, no futuro, comprometê-lo de alguma forma. Então, o senhor Morrel procura aqui o senhor de Villefort, e aí conversa vai, conversa vem, ele vai comentar que agora não haveria mais necessidade do Edmond ficar preso, porque, né, o crime do qual ele foi acusado já não seria mais um crime, né? Napoleão está de volta, tudo bem, presos políticos poderiam ser liberados. E aí o senhor de Villefort vai fazer assim, vai se fazer de sonso, né? Vai dizer, Edmond Dantes, né? Quem que seria? Aí ele vai meio que mexer ali nos registros também para poder localizar o nome dele. Aí depois ele vai dizer, não, sim, ok, Edmond Dantes, tudo bem. E aí ele vai dizer que não é assim tão simples, né? Tirar o Edmond da prisão. Inclusive ele não vai dizer para o senhor Morrel que ele está preso no castelo de If. Ele vai dar a entender aqui que talvez ele esteja em alguma prisão na Itália,
ou talvez em alguma outra prisão na França, mas que essa informação ele não teria ali de forma precisa. E aí ele vai dizer então que a prisão do Dantes, ela veio de cima, é uma ordem que veio de cima, e que da mesma forma que veio de cima a ordem de prisão, a ordem de soltura vai seguir o mesmo processo. E aí o senhor Morrel vai dizer assim: ah, mas então será que a gente não poderia de alguma forma agilizar esse processo, né? Eu conheço algumas pessoas, eu tenho alguns amigos influentes, talvez a gente consiga fazer alguma coisa. E aí o senhor de Villefort vai dizer que não é assim tão simples. E aí ele sugere então ao senhor Morrel que ele escreva uma carta ao ministro da Justiça. Só que o ministro da Justiça recebe muitas cartas diariamente. Então o senhor Morrel vai dizer assim: ah, mas o ministro recebe 200 cartas por dia, e dessas 200 cartas, 4 cartas ele lê e o resto fica ali no limbo, né, do esquecimento. E aí o senhor de Villefort vai dizer assim: não, a gente vai fazer essa carta, ele ajuda o senhor Morrel a redigir essa carta, a escrever essa carta, e ele vai dizer que ele mesmo vai entregar esta carta, que ele vai ser ali o intermediário, de forma que esta carta vai receber uma atenção especial. E aí o senhor Morrel vai ficar muito feliz, muito agradecido por essa ajuda, né, do senhor de Villefort. Muito bem, ele vai escrever a carta, o senhor de Villefort irá ajudá-lo, então, a escrever essa carta, a colocar as palavras de acordo, e ele vai continuar ali, vai ficar com essa carta, o senhor de Morrel vai se despedir, e o que vai acontecer? Essa carta, gente, ela nunca vai ser entregue ao ministro da Justiça. Obviamente, o senhor de Villefort não tem o menor interesse de que esta carta chegue a este destinatário. E aí ele vai ficar com essa carta com ele. Por quê? Sempre aquela coisa, né? Se acontece alguma coisa no futuro, porque ele acreditava numa segunda restauração, né? Ele acreditava que o rei Luís XVIII iria retomar o poder. Então, imagine se ele fosse ali, se ele estivesse conectado com a libertação de um prisioneiro, de um conspirador contra, né, o rei. Então, ele tem todo um esquema na cabeça dele, ele já está pensando lá na frente o que é que pode acontecer e como é que ele vai ser prejudicado nessa história. Então, ele mantém esta carta consigo, e essa carta nunca vai sair, né, do seu gabinete, de modo que depois até o senhor Morrel vai questioná-lo alguns dias depois, um tempo depois, para saber como é que está a situação. E aí o senhor de Villefort sempre dizendo para ele que ele tem que aguardar, que ele tem que ter esperanças, né, e que as coisas vão acontecer no devido momento, digamos assim, né. Muito bem, pensando nessa situação toda, Napoleão está de volta, a gente vai ter alguns personagens aqui que foram os responsáveis por tudo aquilo que aconteceu com o Edmond, muito temerosos aqui, com muito medo em relação à possível volta do Edmond Dantes. Então a gente tem o Danglars aqui, que decide deixar o faraó, decide deixar o posto de capitão, e aí ele vai conversar aqui com o senhor Morrel, porque ele quer uma indicação aqui para trabalhar com um negociante espanhol, e ele vai acabar então deixando o posto de capitão e vai trabalhar para esse negociante, de modo que ele vai desaparecer por um tempo aqui, porque ele tem medo que de repente o Dantes volte, né, e que haja ali algum tipo de conflito entre os dois, então ele decide se afastar. E nós temos o Fernand também, o Fernand tinha muito interesse de que o Dantes fosse preso, porque ele queria casar-se com Mercedes. Então a gente vai ver que esse tempo que o Dantes vai estar afastado, a Mercedes ainda assim ela não cede, ela ainda assim ela está muito preocupada aqui com o Dantes, pensando nele, na volta dele, enfim, então é um fantasma que está aqui, né, a presença de um fantasma na verdade, né. E depois disso a gente vai ver então que o Fernand, tanto o Fernand quanto o Caderousse, eles vão acabar se afastando um pouco aqui, porque o imperador vai meio que montar um exército, que vai solicitar uma espécie de um recrutamento, e todas as pessoas que estejam em condição de empunhar armas vão ser alistadas. Então, eles vão sair aqui da França por um tempo, o Caderousse, o Fernand. A Mercedes vai ficar, de uma certa forma, desolada, porque ela tinha o Fernand aqui como um apoio, por conta de tudo isso que estava acontecendo, né? Por mais que ela não sentisse por ele um amor como ele gostaria que ela sentisse, o que ela sente por ele é um carinho muito grande, é um afeto muito grande. Então, ela via nele uma espécie de um apoio mesmo, né? Então, ela vai meio que ficar um pouco perdida aqui depois que o Fernand vai se alistar. E aqui a gente descobre também que o pai do Dantes, ele vai falecer. Ele tinha como última esperança, depois do retorno aqui do Napoleão, que o filho dele fosse solto, né? Então ele acreditava muito, é como se essa esperança tivesse mantido, né, o senhor Dantes de uma certa forma vivo, né, com a esperança de que o filho dele voltasse, que ele pudesse ver o filho pela última vez, mas isso não vai acontecer.
e ele acaba falecendo. O senhor Morrel vai pagar por todos os trâmites aqui, funeral e tudo mais, e inclusive algumas pequenas dívidas que ele contraiu aqui ao longo da sua doença, e ele acaba falecendo dando os seus últimos suspiros nos braços da Mercedes. Muito bem, dito isso, a gente vai acompanhar agora o Dantes no Castelo de If. Então, no Castelo de If tem uma espécie de uma inspeção acontecendo, nós temos aqui um inspetor de prisões, e ele passa por essa cela sempre questionando, né, os prisioneiros sobre a forma como eles estão sendo tratados, se a comida é boa, se eles têm algum tipo de reivindicação a fazer, e é óbvio que todos eles vão reclamar da comida, que a comida não é boa, e que eles querem ser libertados, né, eles querem sair da prisão, todos eles alegam que estão presos de forma injusta e tudo mais. Nisso o diretor vai comentar, né, com o inspetor que existem as masmorras, e as masmorras são esses lugares para onde vão os presos considerados perigosos, ou que têm algum tipo de problema mental. Então, nas masmorras, nós temos no momento o Edmond Dantes, que ele é descrito como uma pessoa perigosíssima, então ele foi destinado à masmorra porque ele tentou assassinar o carcereiro, ele tentou matar o carcereiro aqui, então ele é considerado um preso muito perigoso. E nós temos também um abade que é considerado louco, então todos, inclusive eles vão dizer ao inspetor que ele é considerado louco porque ele oferece altas somas de dinheiro aqui para que as pessoas o libertem. E aí todo mundo vai dizer que ele é louco porque ele fala de valores que são muito altos, milhões, ele tem assim uma riqueza que, meu Deus, né? E aí todos eles vão dizer que de uma certa forma já foram ali, já receberam uma proposta do abade para que ele seja solto e em troca ele daria uma parte dessa fortuna, né, para essa pessoa que o ajudasse a sair da prisão. Muito bem, a primeira pessoa então que o inspetor vai visitar é o Edmond Dantes, e aí eles descem, né, eles vão até as masmorras, elas ficam no nível mais baixo aqui do castelo, e a descrição que a gente tem desse lugar é muito triste. Então aqui eles dizem que o lugar tem um cheiro muito forte, muito nauseabundo. Essa é a informação que nós temos aqui. É um lugar muito úmido, né, bem afastado então das demais prisões. E aí ele conversa então com o Edmond, eles descem também com mais 2 policiais, né, porque o Edmond é um prisioneiro muito perigoso e algo pode acontecer, né, então ele se aproxima aqui do Edmond, e aí conversa vai, conversa vem, né, o Edmond vai dizer que ele já está preso há muito tempo, e que ele gostaria então de que a situação dele fosse vista como, ele não está de uma certa forma pedindo para ser solto, para ser libertado, ele quer um julgamento, ele quer ser julgado de forma justa, ele quer entender por que é que ele está preso há tanto tempo. E aí o inspetor até vai perguntar para ele há quanto tempo ele está preso, ele vai dar ali a data, e aí o inspetor vai dizer que não faz nem tanto tempo assim, se eu não me engano são 17 meses ali o período em que o Dantes está preso, e aí o Dantes vai dizer para ele que para quem está preso, para quem está naquela situação, 17 meses é uma eternidade. E aí então o inspetor vai tentar entender o que aconteceu com ele, quem é que está por trás da prisão, o Dantes vai explicar que é o senhor de Villefort. Nisso o inspetor vai dizer, bom, então se eu conversar com o senhor de Villefort, eu posso acreditar em tudo que ele me disser? Dantes vai dizer que sim, pode acreditar em tudo. E ok, fica então definido que o inspetor vai tentar avaliar ali também o caso dele, vai tentar ler ali o dossiê do Dantes para tentar entender o que é que está acontecendo, e com isso o Dantes se agarra de uma certa forma a essa esperança. Muito bem, depois disso, então, o inspetor vai visitar o Abade Faria, que é um personagem sensacional aqui dentro. Gente, esse Abade é um personagem incrível. Eu adorei conhecer o Abade Faria. E aí, ele também vai conversar com o Abade vai dizer que ele está preso de forma injusta. Enfim, vai acontecer ali, vai terminar essa visita. O inspetor volta aqui para a sala do diretor, vai ler as informações aqui sobre o Dantes, e aí ele entende que o caso do Dantes é muito grave. As informações que foram escritas aí dão a entender que ele é uma pessoa muito perigosa e que, de fato, ele tem que permanecer preso, ele tem que ser afastado aqui da sociedade, ele não pode sair, ele tem que ficar ali. E ele até coloca uma outra anotação abaixo das informações que já estavam escritas, como dando a entender que o caso dele é um caso perdido mesmo, que não tem muito o que fazer. Muito bem, nesse meio tempo, né, o Dantes vai alimentar ali algumas esperanças e ele vai se dar ali um prazo de 15 dias, ele fica sabendo qual que é a data exata ali da visita do inspetor, o inspetor vai dizer para ele, né, enquanto eles estão conversando, porque depois que o Dantes foi preso, ele meio que parou de contar os dias. E aí, quando o inspetor conversa com ele fica sabendo qual que é a data exata e ele passa, então, a contar os dias na parede. Ele anota essa informação na parede e ele passa a contar esses dias. E aí, ele se dá um prazo ali de mais ou menos uns 15 dias, imaginando que, de repente, né, alguém voltaria
para soltá-lo. Só que não é o que vai acontecer, e com o tempo vai passando, vai passando, vai passando, muitos meses vão se passar, e o Dantes perde de uma vez por todas as esperanças, e o que ele decide fazer? Ele decide se matar. Então ele decide que ele não vai mais se alimentar e que ele vai acabar com a própria vida, porque ele entra num processo meio depressivo aqui, né? Ele não quer mais viver, ele não aguenta mais essa situação, ele não sabe por que é que ele está preso, ninguém fala nada, ele não tem informações a respeito de nada. Muito bem, ele vai dar início então nesse plano. Ele começa a descartar todos os alimentos que chegam para ele, né? Ele tem uma janelinha ali na prisão onde ele está, e ele acaba jogando fora essa comida então por essa janela, de modo que ele não vai se alimentar, ele vai ficando fraco, muito fraco. Então, mais ou menos depois de uns 4 dias que ele começa a colocar esse plano em prática, ele já está muito fraco, ele já não consegue mais nem sair da cama direito. Então, de uma certa forma, tá fazendo efeito ali o plano que ele tinha. Só que ele começa a escutar uns barulhos muito estranhos ali próximo de onde ele está, né, na cela onde ele está, e aí ele acredita que de repente sejam operários que estejam trabalhando em algum tipo de reforma, alguma coisa ali da prisão, e aí esse barulho não desaparece, ele continua ali. Então ele persiste, é um barulho que está muito próximo dele, e ele começa a se questionar, será que esse barulho é de fato de operários? Ou será que é alguém em rota de fuga? E aí ele decide fazer o quê? Ele decide que ele vai bater ali próximo da parede onde esses barulhos estão aparecendo, e aí ele pensa o seguinte, bom, se eu fizer barulho aqui, e a pessoa parar, e depois de um tempo ela retornar, é porque são operários, eles não estão nem aí pro barulho que eu tô fazendo. Mas se eu bater aqui e a pessoa parar e desistir do que estava fazendo, é porque era uma pessoa tentando fugir. E é o que vai acontecer. Então ele vai bater na pedra ali, né? E a pessoa vai parar e vai ficar algumas horas, vai ficar um tempo ali, né? Sem fazer barulho nenhum. E aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a escavar também. Então ele vai afastar a cama dele ali da parede e ele vai começar meio que mexer nas lajes que estão ali, de modo que ele quer ir ao encontro desta pessoa que está fazendo isso. Então, ele meio que sente uma nova esperança em relação a essa possibilidade. Ele até volta a comer para ficar um pouco mais forte e colocar o plano dele em prática. Resumo da ópera, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai acabar conhecendo o Abade Faria. Então, ele vai conhecer este Abade, e a gente vê aqui que já nasce uma amizade muito grande entre eles. Claro que o Abade vai precisar de um tempo para entender que o Dantes é uma boa pessoa, mas o Dantes se agarra muito a essa possibilidade de ter uma companhia, porque ele havia até solicitado ao pessoal da prisão, ao carcereiro, que o colocassem em companhia de uma outra pessoa, né? Porque os dias ali dentro dessa masmorra são intermináveis, é infinito, né? Então, assim, ele até havia pedido talvez permissão para ter acesso a livros, alguns objetos, algumas coisas que pudessem ajudá-lo a passar o tempo ali dentro dessa prisão, mas o diretor descarta completamente a possibilidade dele ficar com alguém, porque ele acredita que talvez o Dantes vá organizar algum plano de fuga, que talvez ele possa instigar esta pessoa a fazer alguma coisa errada. Então, não, nenhum tipo de presença aqui, ninguém vai ficar com o Dantes na mesma cela. E aí a presença desse Abade vai ser assim uma luz no fim do túnel para o Dantes, né? Então, eles vão conversar, eles vão entender qual que é a situação um do outro. O Abade é um respiro aqui pro Dantes, né? Ele traz uma esperança pro Dantes, e ele vai não só trazer esperança, mas ele vai ser a voz da razão, do conhecimento. Então a gente fica sabendo aqui que o Abade está preso há muito mais tempo do que o Dantes, ele já está preso há alguns anos, e o Dantes já sabe da fama dele, né? Ele sabe que ele tem fama de louco, e aí ele vai ficar sabendo que o Abade é um homem muito inteligente. Ele tinha acesso a muitos livros, ele decorou muitas obras, ele sabe falar muitas línguas, ele tem um conhecimento de mundo incrível, e aí o Dantes decide ajudá-lo nessa rota de fuga, só que o padre vai ficar muito chateado, porque ele descobre que os cálculos que ele fez estavam incorretos. Ele acaba fazendo uma escavação para dentro aqui da própria prisão, né? A ideia dele era que essa escavação, esse túnel, desse para o mar, e que ele pudesse depois, então, sair, nadar e fosse até a ilha mais próxima para que ele pudesse, então, estar livre. E ele fica um pouco sentido em relação a isso, porque foram anos fazendo esta escavação. Imaginem que ele não tinha ferramentas adequadas para fazer a escavação desse túnel, mas ele cria as próprias ferramentas. Então ele vai criar ali uma espécie de pá, ele vai vai construir vários itens, vários objetos aqui que irão ajudá-lo nessa jornada. E o Dantes vai ficar simplesmente assim impressionado com o conhecimento do padre, com a forma como ele desenvolve esses equipamentos. Ele tem uma inteligência aqui que transcende, né? E aí então o padre, o que ele vai fazer? O Abade, né? O Abade Faria. Ele vai ajudar o Dantes a se instruir. Ele vai ensinar línguas ao Dantes, ele vai ensinar um pouco de história, de filosofia, enfim, tudo aquilo que o Abade conhece, todo o conhecimento que ele tem ao seu alcance, ele vai
passar para o Dantes. Então eles vão ficar aí muito tempo juntos, vai crescer uma amizade muito bonita, então é como se o Dantes considerasse o Abade o seu próprio pai. Ele tem um carinho, um respeito muito grandes aqui pelo Abade, e o Abade, por essa aproximação, ele vai entender que o Edmond é um rapaz muito bom, que é um rapaz digno de confiança. Então, a gente vai ver aqui que o Abade escreveu, inclusive, uma espécie de um livro nesse tempo que ele esteve na prisão, né? Ele tem ali camisetas, enfim, que estavam com ele, né? E ele desenvolve a própria tinta, a própria pena, tudo. Ele tem um conhecimento grande sobre muitas coisas, e o Edmond vai acompanhá-lo, então, nesse sentido. Ele vai aprender junto com o Abade. E algo que vai ser muito benéfico aqui para o Dantes é entender de uma vez por todas como é que ele foi parar nesta prisão. O Abade irá ajudá-lo a entender, a esclarecer todas essas dúvidas. Então, o Abade começa a questioná-lo, né, se de repente alguém estaria interessado aqui em que ele fosse preso nessa prisão. E aí ele fala que ele não tem inimigos, né, o Dantes acreditava que não tivesse inimigos. Então ele começa a falar sobre o Danglars, que ele era uma pessoa que tinha um temperamento um pouco complicado. Aí ele vai contando pro Abade, né, que o Danglars, de uma certa forma, sabia sobre essa carta que ele recebe lá na ilha de Elba, que ele viu a conversa, que ele estava passando por perto ali da cabine, quando o Dantes estava conversando com o capitão do navio, e aí ele vai meio que juntando as peças, então ele entende que o Danglars está ali, de uma certa forma, envolvido nisso que aconteceu. Ele comenta também sobre o Fernand, sobre esse relacionamento que ele tem com a Mercedes, né, que ele gosta muito da Mercedes, enfim, ele vai entendendo algumas coisas, ele vai juntando alguns pontos até que ele chega no Villefort. E como é que ele vai saber que o Villefort está envolvido na prisão dele de forma definitiva? O Abade vai dizer que ele conheceu um tal de Villefort, e aí ele pergunta, mas esse Villefort aí que você está falando, ele é jovem, ele é velho? E aí o Dantes vai dizer que ele é jovem, e o Abade vai dizer que ele conheceu o pai do Villefort. Então, o que acontece? O pai do Villefort era bonapartista, a única pessoa que sabe do nome do destinatário desta carta que o Dantes recebeu na ilha de Elba é o próprio Dantes e o Villefort, filho deste destinatário. Então, o Dantes consegue meio que montar todas as peças desse quebra-cabeça junto com o Abade. O Abade é quem irá ajudá-lo a entender toda esta situação. Muito bem, dito isso, agora o que vai acontecer? Os dois vão meio que trabalhar juntos aqui para bolar uma nova rota de fuga, de modo que eles consigam sair desta prisão de forma definitiva. Então, nisso eles estão trabalhando já ali há muito tempo, né, para essa nova rota de fuga acontecer, até que num belo dia o Abade vai passar mal. Então, ele vai passar mal na cela do Dantes, né, eles conseguem cuidar ali o período em que o carcereiro passa para deixar a comida. Então, nesse meio tempo eles ficam juntos, quando o carcereiro volta, mais ou menos no horário que ele volta, cada um deles fica na sua cela, para que ninguém perceba o que está acontecendo. Muito bem, num belo dia o Abade vai passar mal, ele tem uma espécie de ataque. E aí ele vai contar ao Dantes um pouco antes desse ataque acontecer que ele precisa então retirá-lo ali da cela, levá-lo à sua cela e deitá-lo na cama. E quando o ataque passar, o Dantes precisa dar a ele umas gotinhas ali de um medicamento. O Abade tem todas essas coisas porque ele escondia tudo isso, né, com ele. Então ele tem meio que algumas partes ali na cela dele, ele tem as lajes, ele tira as lajes, cava um buraquinho ali e deixa esses elementos ali dentro. Então todas as ferramentas que ele usa para cavar os túneis, a pena que ele usa para escrever o seu livro, a tinta também, tudo isso ele deixa tudo escondidinho, muito bem camuflado ali dentro da própria cela. E o que vai acontecer? O Abade vai sofrer um ataque mesmo, e aí o Dantes, depois de um tempo, vai pingar as gotinhas ali na boca do Abade, e quando o Abade volta a si, ele vai dizer pro Dantes que o corpo dele está paralisado, né? O lado esquerdo, se eu não me engano, ele fica completamente paralisado. E aí ele vai explicar pro Dantes que essa é uma doença hereditária. Então o pai, se eu não me engano, o avô dele também morrem dessa mesma doença. E ele diz pro Dantes que esse ataque que ele teve agora foi muito mais forte do que o primeiro e que o pai dele falece no terceiro ataque. Então o Abade vai dizer que provavelmente quando o terceiro ataque chegar, vai ser de forma definitiva e ele não vai conseguir sobreviver. Muito bem. E aí, pensando nisso, pensando ali no futuro, num possível terceiro ataque, a gente não sabe quando é que ele vai acontecer, o Abade vai contar para o Dantes sobre esse tesouro. Só que Dantes, ele já tá meio assim, né? E o Abade, ele achava, né, que talvez o Abade não fosse louco, mas depois que o Abade começa a contar sobre esse tesouro, ele já começa a ficar preocupado, ele meio que não quer escutar, né, sobre esse tesouro, e aí o Abade vai contar para ele. Então o Abade vai explicar tudo sobre esse tesouro, vai mostrar para ele, inclusive, um pedacinho de papel que ele tem com as informações que indicam a localização desse tesouro. Então, ele tinha uma parte, um fragmento,
né, das informações sobre esse tesouro, das pistas, das direções, e ele, com a inteligência dele, consegue montar a outra metade. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai contar para o Dantes toda a história de como esse pedacinho de papel chegou até ele, como é que ele conseguiu juntar todas essas informações, e ele vai pedir para o Dantes decorar essas informações, de modo que esse papel vai ser destruído e ninguém mais vai ter acesso a ele. Então é o que o Dantes vai fazer, ele vai decorar todas essas informações porque o Abade tem medo que talvez os dois não consigam sair dali juntos. Inclusive agora, depois que ele fica, né, com uma parte do corpo paralisado, ele acredita que de fato ele não vai mais conseguir sair aí dessa prisão e que se ele conseguir sair, ele já não esteja mais vivo. Muito bem, vai passar um tempo aqui até que o Abade vai ter um terceiro ataque e infelizmente o Abade não vai voltar. Então o Dantes ele vai ficar muito desolado aqui com a morte deste Abade. Então é mais uma esperança que se vai, né? Aqui ele tinha a presença do Abade, a companhia do Abade. Então era algo muito positivo para o Dantes essa presença, né? Então ele fica acabado, né, quando o Abade falece, e num desses momentos em que ele está se questionando, né, sobre o que está acontecendo, ele vai ter uma ideia. O Abade vai ser colocado dentro de um saco de plástico e vai ser, né, descartado aqui dessa prisão. E o que ele decide fazer? Ele decide entrar nesse saco em que o Abade estava e assumir o papel do Abade. Então ele vai se fingir de morto, e aí qual que é a ideia dele? Ele acredita que ele vai ser enterrado ali, né, em algum lugar, e aí ele acredita que ele vai conseguir depois escavar, vai sair desse local e vai fugir. Então ele fica ali dentro desse saco com uma faca, e aí o pessoal vai vir, né, vai vir buscá-lo ali, ele vai deixar o Abade na cela dele, virado assim para a parede, de modo que quando o carcereiro aparecer, ele não vai perceber, né, não vai perceber nada, vai entender que o Edmond tá só dormindo, porque era hábito dele, né, ficar nessa posição quando o carcereiro vinha na parte da noite para deixar ali a janta, né. E aí, muito bem, o que vai acontecer? Ele não vai ser enterrado no modo convencional, digamos assim, ele vai ser atirado ao mar. Então, o pessoal vai fazer o quê? Vai colocar meio que uma bola de ferro ali nos pés, para que ele seja, então, enterrado ali, para que ele, quando ele for atirado ao mar, ele caia rapidamente ao fundo e esse corpo não fique boiando por ali. Então, o Dantes está ali dentro desse saco, com essa faquinha nas mãos, ele vai ser atirado aqui dentro do mar, e quando ele cai, quando ele começa ali a cair, enfim, ele consegue se libertar, ele se solta ali desse saco e ele começa a nadar. O Dantes aqui, ele era conhecido como um grande nadador. Então, ele tem qualidades aqui como nadador, ele consegue se virar muito bem. Ele vai nadar aqui, é uma noite bastante tempestuosa, ele vai conseguir então nadar até uma ilha, que é a ilha de... Deixa eu ver como é que é o nome dessa ilha. A ilha de Tibulém. Ele vai até esta ilha e ele vai ficar por lá. Então, o que vai acontecer nessa ilha? Ele chega nesta ilha, vai acontecer, por conta dessa tempestade toda, um barquinho vai estar passando por ali, uma embarcação está passando por ali, e esses tripulantes acabam sofrendo um acidente, né? Esse barco afunda por conta do tempo, e essas pessoas vão desaparecer. E aí, nesse meio tempo, ele consegue avistar uma outra embarcação se aproximando, então o que ele decide fazer? Ele entra no mar novamente, e ele tenta se aproximar dessa embarcação com uma parte dos escombros ali desse navio, uma viga, alguma coisa que ele utiliza ali como um apoio para que ele consiga se aproximar dessa embarcação. E aí, essa embarcação, então, é de um grupo de italianos, né? Eles conseguem ali meio que se comunicar com o Dantes, eles resgatam o Dantes, e aí o Dantes vai comentar com eles, né, que ele era parte dessa embarcação, que sofreu esse acidente, né, que ele era tripulante ali, e aí eles recolhem o Dantes, e ele tá numa situação assim que parece, meu Deus, né, o cabelo dele tá comprido, a barba tá comprida também, e ele vai ser questionado, né, por que ele tá nessas condições, as roupas também em farrapos, assim, né, daí ele vai dizer que é uma promessa que ele fez e que nesse dia exatamente é o dia de finalizar, então, de acabar essa promessa, de cumprir de uma vez por todas essa promessa, e aí então ele vai ser aceito a bordo desse navio aí, dessa embarcação. Ele dá inclusive algumas dicas ali, porque essa embarcação está indo para um porto específico, e ele dá algumas dicas ali que o capitão vai gostar muito. Então o capitão decide inclusive ficar com o Dantes ali como parte integrante da sua tripulação, porque a ideia inicial era deixá-lo ali no porto mais próximo, enfim, para que ele pudesse seguir com a sua vida. E um detalhe que eu esqueci de comentar aqui com vocês, pessoal, é que o tesouro, né, esse tesouro então do Abade Faria, ele está numa ilha chamada de Ilha de Monte Cristo. E aí, então, o Dantes já conhece essa ilha, né? E aí, provavelmente, os planos dele agora são exatamente estes, né? Ele conseguir ir até esta ilha para verificar, né, a presença
desse tesouro que tem uma soma muito grande, é uma quantidade assim exorbitante de joias, de ouro, enfim, de coisas ali que possam ser muito benéficas para o Dantes, caso elas existam de verdade. Então, nesse meio tempo em que o Dantes está ali nessa embarcação, a gente vai escutar um barulho vindo ali do castelo de If, e aí a tripulação até vai ficar assim, né? Poxa, o que será que está acontecendo? E nisso o Dantes até vai dizer, talvez algum prisioneiro tenha escapado. E o capitão vai pensar com ele mesmo, né, que é muito estranho, né, essa situação toda do Dantes, e aí ele vai ficar assim, bom, se o Dantes era o prisioneiro desse castelo, eu fiz uma excelente aquisição, porque ele vai ver que o Dantes tem muito conhecimento ali para poder navegar, ele entende de direções, do que tem que ser feito, né, para que as coisas aconteçam de uma forma mais adequada, digamos assim, né. E numa dessas conversas também do Dantes com esse pessoal nessa embarcação, ele vai questionar sobre o dia em que eles estão e sobre o ano. E aí até eles vão ficar meio assim, poxa vida, né, mas ele não tá sabendo em que ano que nós estamos? Aí ele vai dizer que por conta dessa tempestade toda, do que aconteceu, desse acidente, a memória dele tá meio, não tá muito legal, ele não tá conseguindo se situar muito bem no tempo. E aí quando eles falam para ele o dia e o ano em que eles estão, ele vai descobrir que ele passou 14 anos preso no castelo de If. Então ele entra nessa prisão com 19 anos, e aqui de novo a gente vai ter um problema, né? Porque eu comentei com vocês no vídeo anterior que em alguns momentos o Dantes tem 19 anos e em alguns momentos ele tem 21. Então aqui a gente vai ver que ele vai dizer que ele vai pensar, né, que ele tinha 19 anos quando ele foi preso e ele sai com 33 anos. E aí a gente termina aqui, né, esse último capítulo, ele termina exatamente nessa situação, né, o Dantes, então, descobrindo que ele passou todo esse tempo preso, e a bordo, então, dessa embarcação. Pessoal, é isso que eu tinha aqui para comentar com vocês. Se faltou algum detalhe, se faltou alguma informação, algo que seja relevante, deixem aqui nos comentários para a gente ir se ajudando aqui nas informações. E eu vou ficando por aqui. Depois eu deixo também aqui na descrição do vídeo os próximos capítulos que eu vou ler então para a próxima semana, tá bom, pessoal? E se vocês me acompanharam até aqui, não se esqueçam também de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para as notificações. Até a próxima. Tchau, tchau!